Irmãos, nessa manhã vamos iniciar a EBD dando continuidade ao livrinho das 9 marcas, Construindo Igrejas Saudáveis, com o tema de conversão. Estamos na 6ª aula e, por incrível que pareça, metade do livro ainda, apesar de ser poucas páginas, mas não sei se chegaremos a 12. Hoje nós vamos entrar em um assunto que relacionado à conversão de extrema importância, irmãos, que é a fé. A fé, ela se soma aos elementos da conversão, juntamente quando evangelizamos, dos elementos fundamentais citados por Jesus, juntamente com o arrependimento, para que haja e para que exista uma verdadeira conversão. Então, nesse ponto, ao meio do livro, o autor já falou sobre alguns temas, sobre como acontece uma conversão verdadeira, como acontece um arrependimento verdadeiro e como nós podemos identificar se o arrependimento é verdadeiro, se não foi algo apenas emocional, se não foi algo apenas que tenhamos suposto que foi um arrependimento. E agora entraremos sobre a fé, falando um pouquinho sobre esse outro elemento que também é de extrema importância para que exista uma verdadeira conversão. Então, o ponto que o autor inicia falando sobre a fé é que a conversão exige a fé. Ou seja, essa palavra exige, ela já destaca que não existe uma conversão em que a fé não esteja contida nela. Então, é impossível que nós possamos detectar um convertido, ou que nós possamos declarar que alguém é convertido, ou perceber que alguém é convertido, se a fé não estiver presente na vida dessa pessoa, destacada como uma pessoa convertida. Então o autor começa dizendo que para tornar-se cristão é preciso não apenas arrepender-se, mas também crer nas boas novas a respeito de Jesus. Lá em Marcos 1,15, Jesus disse: "O tempo é chegado", dizia ele, "o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Então o próprio Jesus Cristo já coloca essas duas condições, entre aspas, mas atitudes que acontecem com aqueles que creem e que se arrependem para que haja conversão. Portanto, o creiam nas boas novas é tido como a fé. E aí o autor começa a destacar alguns pontos para a gente poder discernir sobre o que é fé e o que não é fé. Só jogar a fé ao ar assim, como se fosse algo simples de se entender, não é tão lógico. Mas nós precisamos entender realmente o que é a fé e buscar identificar esses elementos na vida de um novo convertido, para que aquilo se torne cada vez mais frutífero na vida dele, para que possa ser auxiliado. Então o autor, colocando esse ponto como muito importante de que a conversão exige fé e destacando que o próprio Jesus colocou isso em suas palavras, ele começa primeiro falando sobre o que não é fé. Então ele diz que ter fé ou crer é mais do que aceitar um conjunto de ideias. Claro que inclui aceitar mentalmente a verdade do Evangelho. No entanto, Tiago adverte que até mesmo os demônios creem e tremem sobre a existência de um único Deus. Ou seja, ele começa dizendo que a fé, ela não é simplesmente acreditar em Deus. Ela não basta simplesmente que a pessoa tenha ciência de que existe um único Deus e que esse Deus governa todas as coisas, que ele é o único Deus, que não existe nenhum outro, mas também não se resume a aceitar um conjunto de ideias, justamente como esse: existe um único Deus, ele enviou seu Filho, veio aqui à Terra. Não basta apenas acreditar nisso, e nem aceitar que isso é uma verdade. Então, ele cita que Tiago diz ali em Tiago 2,19, que os demônios creem e tremem sobre a existência de um único Deus, ou seja, isso não torna ninguém convertido, não é um elemento que se constitui como fé. Ter fé também não é recitar uma fórmula mágica verbalmente.
É claro que precisamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como está escrito lá em Romanos 10, 9. Entretanto, não se trata de um encantamento mágico. O que o autor quer dizer com isso? Que não é algo mecânico, que não é algo que a gente coloca uma pessoa com um trecho escrito ali num pedacinho de papel e essa pessoa vai se tornar um convertido. Ou seja, se nós imprimirmos vários panfletos escrito eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e creio do meu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e as pessoas que lerem isso automaticamente elas estarão convertidas, serão pessoas nascidas de novo? Não é assim que funciona. Não são palavras mágicas como o autor destaca aqui. Não é dessa forma que funciona. Não é só dizer esse tipo de palavras e pronto, você está salvo. Em muitos lugares, infelizmente, pessoas são incentivadas a orarem, confessando seus pecados e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, como se as palavras em si tivessem algum poder inerente. Ou seja, isso do papelzinho ilustra e resume uma atitude que muitas vezes é praticada em algumas igrejas, claro que de uma forma muito mais simbólica, dentro de um culto, com apelos, com um levantar de mãos, algo do tipo, mas acaba acontecendo praticamente a mesma coisa. Se fala ali alguma coisa do Evangelho, se convida a pessoa para que ela fale publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, porém acaba sendo uma coisa vazia, sem o entendimento do Evangelho, e a pessoa acaba apenas repetindo essas palavras como se ela estivesse lendo num pedaço de papel, e o autor destaca que isso é muito perigoso. Isso não é uma demonstração de fé, isso é apenas a pessoa repetindo algo que ela ouviu, que ela entendeu que é bom, que ela reconheceu que Deus é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, único Deus, mas isso não é ter fé. Os católicos ensinam que, se a pessoa certa disser as palavras certas, o vinho se transforma em sangue, ou faz com que a água do batismo regenere uma criança. Ou seja, de certa forma, lá as palavras têm algum tipo de poder ou importância, né? Lá, quando ministram a ceia, eles acreditam que o vinho se transforma em sangue e que o padre, sendo a pessoa certa, proferindo ali as palavras certas, acaba acontecendo essa misteriosa transformação de vinho em sangue. E a mesma coisa ali com o batismo de crianças. Então, onde está a fé nesses elementos? Onde realmente está o Evangelho? Esse fica o alerta do autor sobre atitudes vazias de fé, mas que se tornam rituais, apenas praticados sem o entendimento daquilo que realmente o Evangelho determina ou coloca como fé. Outro ponto que ele coloca, além dos católicos, é que muçulmanos relatam que se alguém disser 3 vezes em árabe, diante de algumas testemunhas, a seguinte frase: não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta, essa pessoa automaticamente se torna muçulmana. Ou seja, como é possível, então, apenas uma fórmula verbal, uma frase que precisa ser dita 3 vezes, né? Até é estranho isso, alguns misticismos, algumas coisas destacam, você precisa bater 3 vezes na madeira, você precisa dizer tal coisa 3 vezes, esse 3 acaba aparecendo várias vezes aí, parece que é mais para a pessoa fixar mentalmente do que realmente para provar que ela tem alguma fé. Então, como pode, né, uma pessoa ser declarada participante de uma religião apenas por dizer 3 vezes uma frase diante de uma pessoa? Imaginem os irmãos, se o nosso procedimento aqui para receber novos irmãos, batizá-los, fazer parte da congregação, ser membros da igreja, tomar parte na ceia, no corpo de Cristo, nós apenas chamássemos os irmãos aqui, que quisessem fazer parte da igreja, e olha, repita 3 vezes essa frase aqui que nós escrevemos e supomos que é a verdadeira, e você vai fazer parte do corpo de Cristo, você está salvo. Totalmente errado, né, irmãos? Algo totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus diz.
E aí o autor coloca: como é possível então que uma fórmula verbal transforme o coração que adora ídolos em alguém que adora a Deus? Ou seja, isso faz uma leve conexão com a aula passada, que nós falamos sobre a conversão ela ser uma mudança na nossa adoração. Que todos nós, antes de nascermos de novo, nós adorávamos a ídolos. E aí, recapitulando um pouco, ídolos são qualquer coisa, tudo aquilo que nós colocamos como prioridade no nosso dia e sem o que nós conseguimos nos sentir felizes. Qualquer coisa que os irmãos colocarem na vida dos irmãos e que, olha, sem isso eu não consigo ficar bem, sem isso eu não estou legal, é tido como um ídolo. O único que pode ter esse lugar na nossa vida, no nosso coração, é o Senhor Deus. Então, o autor coloca: como é possível apenas uma frase ou uma fórmula verbal transformar o coração de uma pessoa que adora ídolos para uma pessoa que adora a Deus? É impossível. Ter fé não é apenas ser espiritual ou participar de uma comunidade de fé ou buscar uma direção espiritual. Hoje em dia, muitas pessoas pensam ter fé, mas não conhecem realmente Deus da maneira como Ele se revelou em Jesus Cristo. Ou seja, o mundo está cheio, irmãos, de pessoas que dizem ter fé. Se nós sairmos para a rua com papel e uma caneta, de porta em porta, perguntando: olha, você tem fé? Muitas vão dizer: tenho. No que você tem fé? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas se a gente começar a conversar, investigar, será que eles conhecem realmente como Deus se revelou em Jesus Cristo? Nós acabamos de passar pelo Natal, há pouco tempo, menos de um mês. E a maneira como Deus se revelou vindo ao mundo através do seu Filho é tão incompreendida nesses dias ainda. As pessoas comemoram essa data de tantas formas diferentes e acredito que muito pelo comércio ou pelas próprias festividades, se tornaram cada vez mais amplas as formas de comemorar o Natal, seja solitariamente, em família, em algum tipo de comunidade, em festas, na rua, em algum outro canto. Então essa diversidade acabou deixando o verdadeiro sentido do Natal cada vez mais de lado. Ou seja, quanto mais opções temos, menos a que mais importa fica evidente. Então, será que essas pessoas entendem de maneira correta como Deus se revelou através de Cristo? Esse é o verdadeiro alvo da fé que devemos buscar: transmitir às pessoas e identificar na vida de cada um. Então, nesse ponto em que o autor destaca o que não é a fé, nós temos essas considerações sobre palavras vazias, dizer sobre a fé sem ao menos entender o que realmente é a fé em Jesus. Algo muito importante que ele destaca para que a gente reflita e para que a gente identifique. E mais um ponto, ele começa destacando o que é a fé. Então nós falamos o que não é e agora o que é. Ele diz: ter fé cristã é confiar de todo o seu coração que Deus cumprirá suas promessas no Evangelho. Ou seja, nós temos lá um versículo embasando sobre a fé que todos nós conhecemos, que é: fé é a esperança nas coisas que não vemos e naquilo que não sabemos, não esperamos. Mas o autor ele complementa dizendo que é a confiar de todo o coração que Deus cumprirá as suas promessas no Evangelho. E aí ele volta lá também na aula anterior sobre os cristãos lá em Tessalonicenses. Eles não recitavam palavras vazias para demonstrar a fé deles. Pelo contrário, eles mudaram as suas vidas se apoiando nas promessas de Deus pelo Evangelho. Passaram a viver uma vida nova e isso foi perceptível no seu modo de viver. Ou seja, nós destacamos também na aula anterior a mudança de comportamento que os cidadãos ali, os tessalonicenses, eles tiveram a receber o Evangelho. Eles passaram a viver uma vida apoiada no Evangelho, vivendo os seus dias de maneira diferente, porque eles receberam as boas novas. Isso transformou o modo de viver deles. Eles não eram mais como antigamente e tiveram uma vida nova. Ter fé é confiar em Deus, é confiar no seu caráter e no seu amor. E, portanto, por conta dessas características,
se apoiar nas promessas do Evangelho e em nada mais. Ou seja, ter fé é confiar em tudo aquilo que Deus prometeu no Evangelho, desde antes mesmo de Jesus ser enviado ao mundo, desde o Éden, quando prometeu que enviaria o Messias, que seria o Salvador do mundo. Estudamos aqui na EBD em algumas aulas que as pessoas que foram salvas antes de Cristo foram salvas confiando na promessa, tendo fé que o Messias viria, acreditando que ele seria vencedor sobre a serpente e que nos salvaria, nos resgataria Israel. Então, confiar nas promessas de Deus sobre o Evangelho é onde está a verdadeira fé. E ainda nos dias de hoje, qual a fé que devemos ter? Que Jesus voltará, que ele nos buscará e nos levará para morar com Ele. Então, a verdadeira fé destacada aqui pelo autor com foco sobre a confiança de Deus, em Deus nas promessas sobre o Evangelho. E aí mais um ponto que ele destaca é sobre a fé que nós ensinamos, ou seja, aquela fé que nós transmitimos, não somente aqui dentro da igreja, mas aquela que compartilhamos com as pessoas ao nosso redor, aquela que propagamos. Paulo diz em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Ele não diz para avaliarmos atitudes passadas, ou o que fizemos, ou o que falamos, como dissemos. Ele não fala isso. Ele também não fala para avaliarmos se estamos nos sentindo bem, se estamos nos sentindo espirituais, se, olha, hoje eu estou me sentindo mais perto de Deus, ou hoje eu estou um pouco distante. Isso não é o que é dito. Ele instrui o cristão para olhar para a sua própria vida hoje, naquele momento. A fé salvífica se apega a Cristo e não solta. E assim como o arrependimento, ela deixa marcas em toda a vida do crente. Ou seja, por que Paulo diz para que você olhe para a sua vida hoje, para saber sobre essa fé? Porque a fé ela deixa marcas, assim como a conversão. Ela muda a vida do cristão para sempre. Então, se você olhar para a sua vida hoje e você avaliar que você permanece na fé, realmente você tem tido uma vida de fé. Por isso que é tão importante. Essas marcas elas vão acompanhando a vida de um cristão desde a verdadeira conversão até o dia que estaremos com Cristo. Como igreja, devemos procurar evidências atuais da graça de Deus na vida dos nossos irmãos e destacá-las uns aos outros. Ou seja, isso fortalece-nos como igreja. Assim que nós identificamos evidências da graça de Deus na vida de um irmão, nós conseguimos exaltar a Deus porque Ele tem feito isso em nosso meio e destacar isso uns aos outros para que nós nos sintamos incentivados. Isso foi feito aqui também durante o culto de Ano Novo. O irmão Tiago falou sobre alguns irmãos, sobre o auxílio de vários departamentos, sobre o trabalho que tem sido feito. Resumidamente, exatamente o que o autor tem falado aqui, evidências atuais da graça de Deus na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja. No labor, no trabalho, nós conseguimos ver a graça de Deus sobre a vida de cada irmão. Então, esse ponto sobre a fé que nós ensinamos, ela tem muito a ver sobre aquilo que nós compartilhamos no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos enquanto trabalhamos, enquanto nos dedicamos a Deus. Essa fé ela é ensinada através de atitudes, ela é demonstrada no nosso dia a dia através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos. Mais um ponto que o autor coloca é a fé que oferecemos, que é um outro ponto importante. É o que o nosso conceito de fé, ele também influencia no nosso evangelismo. Ou seja, se nós pegarmos aqueles conceitos de o que não é fé, que falamos agora há pouco, sobre repetir palavras vazias, apenas falar que confia em Deus, que acredita em Deus, que Ele enviou Jesus Cristo. Se esse for o nosso conceito de fé, o nosso evangelismo vai ser influenciado por esse conceito de fé. Ou seja, é muito provável que a gente vai evangelizar de forma errada. Porque dentro do conceito de conversão, o próprio Jesus colocou, e nós já falamos aqui, que estão juntos o arrependimento e a fé como elementos que atuam na conversão.
Então, se nós temos uma definição de fé distorcida, isso afeta diretamente o nosso evangelismo. Isso afeta diretamente a forma que nós transmitimos o evangelho para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Se o evangelismo sem arrependimento produz falsos convertidos, podemos dizer o mesmo de um evangelismo sem entendimento correto da fé. Sem entendimento correto da fé. Ou seja, lá nas primeiras partes nós falamos sobre um evangelismo sem um arrependimento verdadeiro. Pessoas que às vezes estão na igreja, que foram chamadas por um momento de emoção, que não se arrependeram, ou seja, novamente voltando sobre os ídolos, não trocaram aquilo que elas idolatram no seu coração, tiraram e colocaram Deus no lugar, não se arrependeram realmente desse pecado, então produz um falso convertido. Da mesma forma, nós podemos dizer sobre as pessoas que não têm um entendimento verdadeiro sobre a fé. Também vai produzir um falso convertido. Considerar a fé como algo mental ou um recital verbal cria confessores formais, entre aspas, como os puritanos o chamavam. Ou seja, pessoas que apenas confessaram com sua boca. E só. Apenas isso. Esses indivíduos são capazes de explicar o Evangelho, concordar com ele, provavelmente fizeram uma oração, é possível que eles tenham se emocionado ou se comovido ao fazê-lo, contudo eles não conhecem a Jesus e nem se apoiam em suas promessas. Então, olha que ponto interessante, irmãos, tudo isso que nós falamos sobre o arrependimento e a fé, os puritanos chamavam de confessores formais, pessoas que, como o autor destaca aqui, eles são capazes de explicar o Evangelho, ou seja, se nós indagarmos, eles vão falar, olha, o Evangelho funciona dessa forma, Deus teve um plano de salvação para a humanidade, Ele enviou o seu Filho, resgatou, morreu por nós e está aos céus. Ele concorda com isso, não só conhece, porque pode existir pessoas que estudaram a Bíblia, que entendem todo o Evangelho, mas não concordam, estudam justamente para rebater ou refutar essas verdades bíblicas. Mas a pessoa pode concordar, pode ser que a pessoa fez uma oração e se comoveu com isso, ou seja, pode ser que ela tenha orado a Deus, reconhecendo tudo isso. Contudo, não conhecem a Jesus e nem se apoiam em suas promessas. E esse fato acaba ficando evidente em sua vida, suas atitudes e seu caráter. Então, olha que perigoso. O autor coloca aqui, poxa, mas como nós vamos interpretar e entender que isso aconteceu na vida de uma pessoa? A pessoa foi lá, falou sobre o Evangelho, reconheceu que o Evangelho é verdadeiro, orou, se emocionou, chorou lá na frente. Como, né? E aí a gente vê sobre como a pessoa tem levado a vida. Nós sabemos que essas pessoas, assim como nós, que nasceram de novo, têm uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então isso é provado e fica evidente em suas vidas, suas atitudes e seu caráter. E até ele coloca uma frase aqui engraçada que a gente já deve ter ouvido, todo mundo já deve ter ouvido uma vez na vida, em alguma situação, que é, viram lá o que o fulano fez? Nem parece que era crente. Ou seja, é algo muito complicado e comprometedor. Pessoas que são vistas como crentes pelas sociedades, mas de repente cometem alguma coisa que as pessoas começam a olhar e falar, olha, nem parece que é crente, pelo tipo de atitude que tem tomado, pelo tipo de vida que tem levado. E isso é muito perigoso. João diz também, se alguém diz, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Está lá em 1 João 4,20. Então, desde o segundo grande despertamento, os evangélicos têm associado a conversão com uma decisão. Isso acaba ficando evidente quando a gente para refletir um pouco. Olha, você precisa tomar uma decisão hoje, você precisa decidir sobre o que você quer na sua vida. E às vezes as pessoas relacionam essa decisão como, levante a sua mão, venha à frente, venha até o altar. Não que isso seja errado, irmãos, não que um apelo seja algo errado a ser feito.
O errado é associar a conversão como uma decisão. Simples e basicamente isso. Decidi, levantei a mão, estou salvo. Vim à frente, estou salvo. E aí o autor alerta, qual é o resultado de transformar uma conversão em uma decisão? Que a pessoa interprete de que, olha, eu levantei a mão quando o pastor fez um apelo, eu estou salvo. As igrejas estão cheias de cristãos professos, cuja vida não é diferente da vida no mundo. Ou seja, igrejas que praticam essas atitudes, assim como lá desde o segundo grande despertamento, de associar a conversão a uma decisão apenas, essa igreja com certeza vai estar lotada, vai estar cheia, porém de cristãos professos que falaram, olha, estou aqui, sou salvo, mas que a vida no dia a dia não é diferente de uma vida que a pessoa levava anteriormente no mundo ou das pessoas que estão lá fora. E aí o que acaba acontecendo dentro dessa igreja? Materialismo desenfreado, ou seja, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. As igrejas geralmente vão professando cada vez mais bênçãos materiais, ou então buscando lucro através desses irmãos, um materialismo exorbitante. Membros que raramente vão aos cultos, ou seja, ela está sempre cheia, mas é pela quantidade e não pela frequência. Fica se revezando, irmãos, que vão lá. Raramente vão aos cultos. Uma vida desregrada, atitudes que não condizem com de pessoas nascidas de novo. Então é um alerta que fica para que essa mensagem frutifique em nossos corações, para que nós saibamos identificar esse tipo de coisa, para que nós estejamos vigilantes também. E aí ele também destaca, poxa, mas nós somos pecadores, né? Nós carecemos de perdão. Talvez essas pessoas estão tentando acertar, estão vivendo uma vida pecando, mas quem aqui não peca, né? E ele diz, o problema não é a presença na igreja de cristãos que ainda pecam. É claro que todos nós ainda pecamos. O problema é a presença na igreja de cristãos que não são cristãos. Ou seja, é algo muito difícil de se identificar. Nós, todos aqui, infelizmente, ainda pecamos. Carecemos de ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Então, qual a nossa diferença para essas pessoas que também pecam? É que essas pessoas estão na igreja e não são cristãos verdadeiros, não têm uma vida modificada pelo Espírito Santo. No entanto, essas igrejas elas dão garantias e dizem que ninguém pode tirar a certeza da salvação dessas pessoas. Assim como é uma verdade bíblica para nós, para a nossa vida, para nós que realmente nascemos de novo, é pregado de uma forma generalizada. Então, aqueles que são falsos convertidos acabam se aquietando e confiando nessa garantia que as igrejas dão de que, olha, ninguém pode tirar a sua salvação. Você levantou a sua mão, você tomou essa atitude, você está salvo. E aí a pessoa não muda a sua vida, não dá frutos, não procura realmente conhecer a Jesus Cristo. E muitas igrejas contam vantagens dessas decisões e consideram um evangelismo bem-sucedido. No entanto, onde está a maioria desses convertidos após um ano? Ou seja, é aquilo da igreja sempre lotada, né? Nós vemos aí muitos casos de igreja que acabam tendo taxa de conversões altíssimas, sempre cheias de pessoas. Mas como é a vida desses cristãos que estão ali? Cristãos, entre aspas. Onde elas estarão daqui a um ano? Quanto elas evoluíram no Evangelho? Como é suas vidas? É fácil colher, manipular e juntar decisões. Ou seja, isso que o autor está destacando são todas as atitudes humanas, todas as atitudes aqui na terra que qualquer um que tenha uma boa oratória, que seja um pouco mais firme nos argumentos, que tenha, no mais popular, uma lábia, né? Uma pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que fala bem, que todo mundo se encanta ao ver falando, que prende a atenção? Isso não são características que Deus preza no comunicado do Evangelho. Claro que, como nós conversamos aqui na EBD passada, são ferramentas que auxiliam, mas muitas vezes isso é usado para passar mensagens enganosas. E aí o autor destaca, é fácil manipular as pessoas, é muito fácil. E isso é muito feito na mídia, na televisão, na publicidade. Quantas pessoas não são induzidas a compras, a gastos, a usos, a viver uma vida diferente daquelas que elas têm capacidade por manipulação. Isso é muito fácil. E aí,
fazer isso evangelizando também é muito fácil. Mas Jesus ordenou que nós fizéssemos discípulos. Não ordenou que nós fizéssemos as pessoas tomar decisões, nem que nós fizéssemos convertidos. Ele ordenou que nós fizéssemos discípulos, ou seja, seguidores para a vida toda, imitadores de Cristo. Foi isso que Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, por toda a terra. Ele não falou: olha, vão e façam as pessoas tomarem uma decisão de aceitar o Evangelho, ou façam as pessoas se converterem. Não, ele disse: façam discípulos, façam pessoas que me imitem. Então, queria que essa mensagem final de fazer discípulos fosse algo muito evidente nessa manhã, que o foco da nossa evangelização seja em fazer discípulos, imitadores de Cristo, para a vida toda, pessoas que suportam as dificuldades, pessoas que acima de tudo tomam a sua própria cruz e seguem a Jesus Cristo, e não apenas pessoas que tomam uma decisão, que se emocionam, que dizem que acreditam em todo o Evangelho, que conhecem toda a palavra de Deus. Não é isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. A orientação de Deus, de Jesus, foi que nós fizéssemos discípulos, imitadores, pessoas que fossem seguir os passos de Jesus. Amém, irmãos? Essa